Isso aqui, então, é o manual do Moitian. Estamos aqui na página 30 e aqui fala assim, o Moitian e a nova estrutura energética planetária. Tá? Isso aqui fala de umas experiências logo do início dessa manifestação aqui, logo do início das primeiras definições do Moitian. Então fala aqui de um primeiro contato, eu diria assim, com o que estava se manifestando no planeta e da forma como eu estava percebendo as energias que estavam chegando e se manifestando no planeta. Então, nessas experiências e nesses contatos ali com a energia, nas minhas aplicações, nas minhas meditações, fui percebendo, fui entendendo que existia um foco diferente da hierarquia. Eu vendo isso, via que era muito diferente de tudo o que se falava a respeito de centros energéticos planetários, né? Centros energéticos planetários, e muito diferente de toda aquela literatura espiritualista que se tinha até o momento. Em um momento, ainda sem muito compreender, e ainda nessa primeira parte aqui, que eu ainda não estava em contato com essa parte superior minha que veio assumir esse trabalho, né? Aí entrei em contato com a obra do Trigueirinho, né? Do Trigueirinho, que falava então nessa obra do Trigueirinho que existiam focos mesmo, né, da hierarquia no planeta, e através de centros energéticos planetários que estavam mais ativos. E havia então um câmbio, né, eu chamava assim o traslado da hierarquia espiritual do planeta, de Shambhala, que era antes o foco da hierarquia, para Mistletran. Esse foco, essa troca, né, essa troca de polo, né, de Shambhala para Mistletran, ocasionou também uma mudança e um salto. E isso aconteceu de uma hora para outra? Não, obviamente não. Houve toda uma preparação no plano interno. Isso já o Trigueirinho aqui na obra dele coloca lá que o grande ápice, né, que veio culminar com novas energias a partir do final da década de 1980. E depois ciclicamente foi se concretizando, né? Por exemplo, a partir do ano 2000 ali foi um salto de energia muito grande, e isso vem se expandindo, né? 2007, depois também 2020, sempre está havendo alguns saltos, mas especialmente nessa época do final da década de 1980, 2000, foi que deu essa grande transição planetária mesmo do foco da hierarquia, e que mudou muitas regras internas, muitas regras da evolução de cada ser humano, né, da possibilidade dessa evolução. E mesmo esses seres que nós falamos antes, né, as hierarquias que comandam cada um desses centros, né, que a gente colocou aqui, cada um desses centros energéticos como focos da energia espiritual que se manifesta nesse planeta, no planeta, eles têm sim, então, um coordenador que a gente chama hierarquias. E essas hierarquias, como nós vimos, não é só um ser, não é só o mestre, aquele regente ali, ou o Shoan, o coordenador, mas é também uma equipe de outros mestres, discípulos, estudantes que formam esse mesmo conjunto, essa mesma força. Então, atualmente, nós temos essa grande mudança. Essa grande mudança também deu um salto evolutivo para toda a hierarquia planetária, para todos os mestres, todos os seres, todos nós. Inclusive, isso atinge também o ser humano. Por isso que a segunda parte do que nós vamos falar aqui é a grande mudança que ocorreu na estrutura energética humana. Então, teve essa mudança na estrutura energética planetária por conta do salto que mesmo os mestres tiveram, né? E também o reflexo vem como uma amplitude, uma possibilidade de nós alcançarmos níveis distintos de consciência e de interação. Tanto que, quando eu falei aqui desse ser, né, o Cristo multi-universal, e dessa conexão profunda com nossa essência, isso antes não era possível. Antes existia assim, ou muitos falavam do círculo não se passa, né, que é o nível máximo que o ser humano podia atingir enquanto encarnado, e isso foi também mudando. Por exemplo, assim, no início do século passado, a grande busca do ser humano, quando no processo evolutivo, a grande busca era
pela sua alma, né? Por entender que ele era um ser não propriamente só pele, carne, osso, né? Mas também um ser espiritual. E ele tinha, nessa grande busca, a grande iluminação era entender que ele era um ser que não era simplesmente imortal, mas que tinha uma alma imortal. Essa foi a grande busca até determinado ponto. A partir desse grande salto de hierarquia, dessa grande transição planetária no aspecto da estrutura planetária em si, desse traslado da hierarquia de um polo para o outro e dessa mudança toda, hoje nós temos, foi nos retirado o véu, foi nos retirado o grande véu da evolução. Então, aqueles processos todos que existiam ali, aí agora a gente já está falando sobre regras espirituais, né? Já entramos aqui um pouquinho na mudança das regras espirituais. Diziam antes que a gente tinha que, para evoluir, só através do processo encarnatório, vinha, morria, voltava para o plano dos desencarnados, aí fazia determinados acordos, voltava, pagava, sofria, voltava para lá e assim interminavelmente, porque às vezes ainda caía em determinadas armadilhas que tinha que voltar mais vezes ainda. Então esse grande véu, essa grande necessidade de voltas, isso aí tudo muda a partir desse momento. Então hoje a gente tem uma coisa que é dizer assim, ó, assumir as rédeas da evolução. Assumir as rédeas da evolução significa que com essa grande mudança planetária nós podemos entrar num ciclo, não propriamente um ciclo, mas num entendimento de que sim, essa pode ser a nossa última viagem no sentido de encarnação inconsciente, né? Ou seja, de necessidade de encarnar para expiação ou para resolver determinadas coisas. Quando nós assumimos isso, nós fazemos algo que é chamado assim, assumir as rédeas da nossa evolução. Essa é a grande regra que foi quebrada. Agora, para que isso de fato se torne efetivo, aí existem outras coisas, que é o grande trabalho interno que nós fazemos com o autoconhecimento aqui. A importância então está não mais em buscarmos aquelas informações que nós precisávamos antes, como por exemplo, o que eu fiz na vida passada que eu preciso resolver aqui. Hoje nós entendemos um processo completamente diferente, que é o seguinte: todas as informações que eu realmente preciso resolver, elas sempre estão na minha frente. Sempre elas aparecem na minha frente, na minha vida aqui cotidiana, na minha vida real. E quando eu realmente entendo isso, sem fantasias, né, sem fugas, porque geralmente as pessoas, quando buscam a resolução de algo, por exemplo, eu tenho que resolver uma coisa quando eu for encarnar lá no outro planeta, porque eu deixei uma parte minha lá não sei aonde. Quando as pessoas entendem que, de fato, o que elas precisam resolver é o que tem para fazer aqui, na sua vida cotidiana, no seu modo de vida real, muda absolutamente tudo e se resolve tudo aquilo que tinha pendente. E aí entra um outro ciclo, que é o que a gente chama o ciclo de entendimento dos libertos, né, que estão fora desse ciclo, fora dessas regras. Isso tudo a gente vai entendendo, obviamente, com muitos detalhes, numa série, que eu tenho aqui uma série aqui no YouTube, uma série que é chamada Espiritualidade. Assim como aconteceram essas mudanças, grandes mudanças no planeta, e esse grande traslado da hierarquia de Shambhala para Mitzvah como centro regente do planeta, essas mudanças, esses saltos que os mestres realizaram eles mesmos, né, passando para um outro patamar, e toda essa possibilidade de a evolução não ser só essa evolução que era conhecida, especialmente na literatura esotérica, mas uma outra coisa maior. Então acontece também o início de uma grande mudança no próprio ser humano. Então, várias vezes vocês vão ouvir que a gente está falando aqui de uma grande mudança da estrutura energética. Quando nós vamos entendendo a espiritualidade, né, eu costumo dizer assim que existe uma espiritualidade de nível de jardim de infância, uma espiritualidade de ensino médio e uma espiritualidade de ensino superior. Tá? Então, quando nós falamos de uma espiritualidade de jardim de infância, nós estamos falando disso, né? Das pessoas que se interessam pela espiritualidade em si, que começam a ler, que entendem que existe algo além do simplesmente humano e tal. Quando
as pessoas entram na espiritualidade de ensino médio, elas entendem que tem estruturas energéticas, elas entendem que existem outras civilizações, raças, origens cósmicas, né? Origens cósmicas, muitos ficam procurando assim seu planeta de origem, suas partes que estão por aí perdidas. Isso ainda é uma espiritualidade de ensino médio, porque não é ainda a grande consecução. Pode ser importante? Sim. Posso passar direto sem saber nada disso? Sim. Às vezes até é melhor e necessário, porque muitos se perdem nessas buscas que, na verdade, elas não são importantes, digamos assim, para a real aquisição de algo no plano interno. Porque, mesmo que nós vejamos assim a espiritualidade essa de que a gente já vem de uma origem cósmica, não sei o que lá, e que teve várias passagens por outros sistemas e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e mesmo que alguns digam assim, eu fui um ser maligno aí que ajudou a corromper todo o planeta, mesmo assim, tudo isso tem uma origem ainda maior, que é aquela da essência, a essência divina. Entender isso e entender que somos essa essência divina nos leva para essa espiritualidade do ensino superior. E aí todas essas coisas, elas podem até vir como informações, mas elas não são o crucial para o nosso processo evolutivo. Então a grande chave mesmo, a grande chave de tudo isso, e que se pode resumir todo esse livro azul aqui, todas as questões sobre espiritualidade, se pode resumir hoje em assumirmos cada vez mais a nossa essência divina. Esse é o trabalho também do Moentian, da chama devocional, no sentido de que é disfarçado de uma energia, né, de uma terapêutica, né, que é uma chama devocional, já é uma utilização de energia de forma terapêutica, de autoterapia, né, a gente pode ajudar outras pessoas também, a força daquilo ali é imensa, a gente pode sim mudar muito nos outros, alguns até só sentem mesmo energia quando estão aplicando em outras pessoas, o que leva a ter fé com aqueles resultados que obtém ali e faz o seu processo continuar, sabendo que existe algo. Mas o que define de fato a espiritualidade hoje é essa consciência de que existe uma essência divina. Isso aí é a chave de tudo aqui, é a chave de tudo, tá? Porque isso nos leva também a afirmar que nós somos já ascensionados, seres já evoluídos, seres já divinos. O que vai nos restar é, como a chama, como o Moentian é algo terapêutico também, nós vamos descobrindo coisas, amarras que nos prendem aqui, amarras que nos prendem a outros seres, a outras pessoas, amarras que nos prendem a uma vida que poda o nosso potencial, né? Então isso tudo a gente vai trabalhando ao longo, né, do trabalho com a energia. Alguns demoram mais, outros demoram menos, outros já entendem isso logo de cara, outros levam muito tempo trabalhando. É assim mesmo, mas quando nós entendemos esse fio de ligação, muda absolutamente tudo. Nós paramos de fantasiar muita coisa, de nos acharmos pouco em relação a informações que vêm para outros e para mim não. A gente vai entendendo que, na verdade, há uma parafernália de coisas que são inúteis no aspecto mesmo da aquisição dessa coisa mais profunda que é a nossa essência, que é a chave de fato e real de tudo, e que aí o que nós precisamos fazer é encontrar um equilíbrio entre a parte superior, essa nossa, e isso que nós manifestamos aqui no planeta, na Terra. Então esse é o grande achado, a grande chave de tudo que a gente vai falando, vai vendo por aqui, um pouco diferente. Assim como eu observava lá naquele início, né, antes até do ano 2000 ali, observava assim que algumas pessoas que estavam chegando com a questão da energia, quando a gente aplicava, assim, não propriamente manifestavam determinados centros de energia ou chakras, como falava. Mas uma outra coisa, estava acontecendo uma outra coisa. A partir do momento que o Moentian vem também, abre uma outra percepção, e todos aqueles que eu comecei a iniciar e a trabalhar também com a energia, começaram a perceber que realmente alguma coisa estava mudando nos centros de energia, na forma como as pessoas assimilavam a energia, tanto a que era aplicada, como a que movia suas vidas, né? Então, a partir de um certo momento também, e novamente, né, a partir do momento que eu comecei a ler a obra do Trigueirinho também, né, que vi aquela mudança que eu estava percebendo lá no plano interno, ele já explicava, né, que aqueles focos da hierarquia haviam mudado, e eu estava percebendo justamente
justamente também respondia a questão de por que Moitian aqui nessa região, por que nessa época, por que a manifestação aqui, né, por conta justamente desse traslado da hierarquia muito mais para a região, para a América do Sul, e alguma coisa também estava acontecendo, e ele também explicava, lá naqueles textos dele, que havia uma modificação de centros energéticos que estavam confluindo para uma nova integração, ou seja, que aqui alguns centros ou chakras, como são chamados, estavam sendo não propriamente desativados, mas assumindo uma nova configuração. E isso é o que a gente muito usa aqui no Moitian, tanto que já a partir da chama a gente vem integrando alguns centros de energia. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: uma coisa é contraparte espiritual de órgãos nos quais a gente vai ali também com a energia, pode desbloquear alguma informação que esteja causando desequilíbrio, isso é uma coisa. Agora, centros de energia maiores, que estão num outro nível e que trazem sim uma abertura de percepção, uma abertura da nossa vida espiritual, é completamente diferente. Quando eu estava falando ali sobre estrutura energética, né, existia uma estrutura energética planetária antes dessa transição, que aí mostravam outros centros de energia, né? Por exemplo, existia na Índia, em Sydney, em vários outros locais, e hoje se trasladaram, essa configuração energética ficou diferente, especialmente na América do Sul. Da mesma maneira, isso aqui é uma configuração energética humana. Configuração energética humana a gente traduz como sendo a estrutura energética que é diferente, sim, de uma civilização para o outro, é diferente ao longo da própria civilização, da manifestação humana, e ela está mudando novamente. Ela está mudando muito novamente. Muito. Então, não é a mesma coisa, por exemplo, quando uma pessoa tem, por exemplo, aqui, ó, esse tipo de configuração, e essa aqui que é a mais clássica dos chakras, da árvore das Séfiras ali, da Cabala, por exemplo, né, que é uma outra estrutura. Existem estruturas maias, egípcias, existem várias estruturas distintas que mostram que não é simplesmente uma. Então, não é como na maioria assim, dos textos que a gente já leu sobre práticas para desenvolver ou abrir chakras. Isso aí é até um perigo, porque existem muitas informações que as pessoas às vezes não estão preparadas para trabalhar, e aí alguém vai ali e mexe dizendo que é importante, né? Isso é um trabalho que a própria pessoa deve fazer. Mas o que importa dizer é que sim, está havendo já uma grande mudança. E uma das coisas que a chama devocional já vai fazendo, e por isso a chama devocional é o grande presente da hierarquia, que a gente sempre fala, né? O grande presente da hierarquia no momento, é justamente por conta de que ela possibilita essa aproximação com uma nova configuração energética, com uma nova estrutura, tá? Com uma nova estrutura mesmo. Então, enquanto alguns, né, a gente estava falando assim sobre aquela espiritualidade do ensino médio, que procura assim origem cósmica, que procura da onde venho, para onde vou, ou se já foi encarnação, não sei o que, isso tudo está relacionado a diferentes estruturas energéticas. Então, muitas vezes, alguns métodos, mesmo de canalização de energia, métodos de cura, podem estar mais afim com uma determinada estrutura energética. Quando a gente utiliza o Moitian, a chama devocional, a gente está agindo em todas elas por conta daquilo que eu falei lá no início. Lembra do início que eu falei que a gente utiliza a energia primeiro da nossa própria essência, do nosso eu superior e também da energia mais pura? Quando essa energia vem pura, ela serve para a espiritualidade do ensino superior e vai descendo até a nossa manifestação mais física. Então, quando ela chega aqui e a gente vai percebendo o fluxo da energia, ela obviamente vai ser o maior, porque ela vai servir para todos os seres, para todas as raças, para todas as civilizações, para todas as estruturas energéticas. E por isso, sempre a gente coloca o Moitian, a chama devocional já, como sendo a mais profunda energia, a mais potente e a mais atual. Porque sempre vai ser mais atual por conta de que está conectada com o profundo do ser e não com o seu nível médio, intermediário, ou se veio de uma civilização, ou se veio de um sistema solar, de um planeta, entende isso? É muito diferente. Nessa figura aqui a gente pode ver o que o Trigueirinho falava sobre o consciente direito,
né, que eram 3 principais núcleos, o plexo cósmico, o centro cardíaco direito e o centro cerebral direito. Para quem estiver interessado, lá no manual, capítulos 6, 7 e 8, cito muito eles, falo sobre a nossa maneira de trabalhar com a energia. Então, ele fala aqui desse consciente direito no sentido de que uma nova civilização vai ser assim, né, com esses centros integrados, tá? Isso aqui é uma figura que eu fiz adaptando da obra dele. E aqui, desse lado direito, né, nós temos o que eu chamo assim os chakras integrados. O que é isso aqui? Isso aqui é o trabalho que nós fazemos já agora com o Moentian. Uma aproximação, uma integração. Pode ver, nós trabalhamos em determinados núcleos e tanto faz quando a gente coloca a mão aqui, aqui ou aqui nessa região, em qualquer parte dessa região, e não assim como um círculo, mas como uma esfera, nós trabalhamos em todo um conjunto que vai desbloqueando as informações, que vai desbloqueando aquela energia estagnada, bloqueada em todos esses pontos, e vai elevando ela, sutilizando para que nós possamos acessar a nossa parte superior. Então, o que nós fazemos já hoje, como um grande, volto a dizer, grande presente da hierarquia espiritual para nós, é a chama devocional, justamente por conta disso. Ela vai nos aproximando dessa nova configuração, ela vai nos aproximando de um novo ciclo. Notem a diferença, né? Esse aqui seriam aqueles novos conscientes direito, tá? Esse aqui, o que a gente está trabalhando, uma confluência de todos, integração, né? Preparando para isso aqui. E então, vocês veem que a gente trabalhando nisso aqui, a gente está englobando todas, quaisquer das configurações que a gente tem. Tem uma série também que é chamada Energia, né? Uma playlist aqui chamada Energia, na qual tem ali também 4 episódios principais que falam o que é energia, os corpos, o trabalho do Moentian. Eu explico bem toda essa parte mais básica, mais essencial, digamos assim, para o trabalho de energia. Então veja assim, nós temos 2 coisas distintas, né? Uma é uma renovação da espiritualidade e o processo espiritual, a evolução espiritual analisada ou vista de uma perspectiva renovada e diferente. E do outro lado nós temos uma aplicação, né? Ou seja, não temos um discurso aqui, né? Quando a gente fala de chama devocional, de Moentian, a gente não é propriamente um discurso. Quem está interessado em saber essas mudanças do planeta, essa parte da conceitualização, interessante, pode investigar porque tem muita informação, né? São milhares, já mais de 1000 páginas aí relacionadas apenas a isso. Porém, quem está de fato interessado na mudança do seu cotidiano, da sua vida, na sua perspectiva de vida, vai entender que nós estamos aqui, ainda que a gente esteja falando assim de uma utopia espiritual aqui, no que vai se manifestar na civilização, nós já estamos trabalhando para que isso aconteça aqui, nessa integração de centros e utilizando essa força superior. Então, volto a dizer, a chama devocional ela vem, né, o Moentian vem disfarçado de forma de autoterapia no sentido de nos alavancar, de auxiliar mesmo para catapultar, eu diria até, a nossa evolução, entendendo esses princípios básicos de que eu não preciso mais sofrer para evoluir e agora eu posso já atuar com uma configuração que vem de uma nova semente, de uma nova raça, até de uma nova civilização, né? Tudo isso aí a gente tem explicado ao longo do manual. Quando a gente começa mesmo na chama, nível 1, nível 2, a gente não fala tanto mais nessa parte da conceitualização. Eu coloco muito isso aqui nas lives sobre espiritualidade, nas lives sobre energia, mas quando nós vamos lá para dentro, né, nós vamos trabalhar mesmo de forma prática naquilo que nós precisamos para viver em equilíbrio entre isso do interno e o que a gente tem aqui nesse mundo, né, Gil? Quando é que essas coisas, de fato, elas se manifestam, né? Então, a partir do momento que eu começo a utilizar a energia, que eu entendo dessa nova configuração, quando é que isso realmente se manifesta, né? Porque existe uma outra coisa também, que de certa maneira também vem lá do Trigueirinho, ele fala assim de um novo código genético, ele fala de uma plantação até de certos órgãos que nos auxiliam a manifestar isso. Isso é um tema interessante, que é o seguinte, na verdade, muitos confundiram isso como algo que fosse ser implantado aqui fisicamente, né? Ia fazer um teste de DNA e ia ver que estava mudado.
em alguns aspectos, algumas coisas realmente têm mudado muito nisso aí. Não só na compreensão da parte genética, mas também na manifestação, na possibilidade de alteração de algumas funções aí. Porém, essa parte mesmo assim, sobre esse novo código, que isso representa, isso é algo, sim, espiritual, tá? Porque nesse momento, né, até eu falo bastante sobre essa parte do livro verde, livro da capa verde, uma nova consciência para uma nova humanidade. Tem aqui um capítulo que fala só sobre isso aqui, ó, o novo código genético, nova raça, que eu analiso o seguinte, uma coisa bem interessante. A gente analisa o seguinte, ó, que essas cadeias, né, a gente tem as cadeias que a gente conhece, de DNA, babá, e a parte espiritual, que são aquelas potencialidades, elas não são detectáveis, mas elas estão ali como que entrelaçadas em um nível espiritual. Até tem umas pessoas aí que fazem alguns cursos aí de ativação, não sei o que lá, mas o que importa saber é que essas outras características são características que vão se despertando ao longo do nosso caminho, ao longo das nossas práticas. E aqui essa página que está mostrando para vocês aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Essa página que está mostrando para vocês aqui são algumas das técnicas que tem dentro do manual do Moen Chan, justamente relacionadas a essa nova configuração, né? Diz assim, ó, principais técnicas que estimulam o despertar da nova estrutura energética ensinadas pelo Moen Chan. Então, o óbvio é o seguinte, né? Nós mudamos a energia pela própria energia. Desde a chama, ela já é uma sintonia com essa nova cadeia. Então, já desde a iniciação, já tem a predisposição para isso. A saudação do devoto, a estimulação energética com o símbolo da transmutação, a troca de atuação dos centros energéticos, o mantra Yao, a geometria da essência, as técnicas de despertar do nível 4. Aí adicionamos a isso as aplicações com sequência básica e as iniciações. Então, o que impede que as pessoas sintam isso? O que impede que as pessoas sintam isso? Se as técnicas estão aí, se a iniciação já está aí, inclusive essa questão de novos órgãos, né, a gente sempre fala assim, aqui no aspecto sutil, muda muito também, que às vezes as pessoas que têm alguns órgãos retirados, elas conseguem, quando fazem o exame, é como se eles estivessem ali. Isso não é uma brincadeira, isso é algo que de fato acontece muito. Então assim, o que faz com que a gente não sinta isso, né? Quando a gente se mantém ainda em padrões antigos, quando eu insisto ainda em determinadas práticas que não condizem mais com o meu processo evolutivo atual, porque quando a gente mescla determinadas coisas, pode sim acontecer de que eu não esteja caminhando da maneira correta, ou seja, eu posso estar estancando. E da mesma maneira, quando nós não resolvemos determinadas situações que nos prendem a um patamar, a um nível de relacionamento até, né, por conta justamente de coisas que precisam resolver, que me prendem a um nível de consciência, a uma forma de pensar, a uma forma cristalizada de atuar, a um padrão de consciência. Então, isso impede de fato. Agora, quando nós nos vemos assim, ó, num caminho no qual nós vamos entendendo esse processo, aí isso começa a se manifestar mais. Agora, o que também impede que outras pessoas, que a maioria sinta que isso já aconteceu, é porque às vezes não consegue ter a percepção mais sutil. Mas essa troca, essa grande mudança, ela já acontece desde o momento da própria iniciação. E ela vai sendo gradativa. E como eu disse, o retardamento, né, o estancar desse processo de sentir isso está justamente por manter alguns processos antigos, por não deixar aquelas coisas mais grudadas ali irem embora, ou por medo, ou pelas circunstâncias da vida. Nos nossos cursos a gente vai ensinando isso a ser uma coisa gradual. A geometria da essência, né? Também é uma técnica que até a gente fez aí uma época aí em grupo também. A geometria da essência é especialmente assim uma técnica que, olha só, atua sobre a memória do ser verdadeiro, sobre a essência nuclear, atômica e divina de cada molécula do receptor da energia. Por consequência, atua sobre a constituição genética, aproximando a implantação do novo código DNA. Então, se uma pessoa faz isso aqui 21 dias, é óbvio que ela também, além da energia que já tem de iniciação, ela também vai
ampliar muito essa consecução e muda os seus padrões de vida. Quando faz 21 dias isso aqui, muda muito os seus padrões de vida. Para quem já está aqui, né, isso aqui é uma técnica de nível 3 do Muay Thai, né? Tem a chama, nível 1, nível 2, nível 3, mas às vezes, conforme o caso, eu também indico para pessoas que podem estar desde a chama, nível 1, isso aí depende muito. E esse disfarce da energia como terapia e que nos proporciona que nós aplicando a energia noutra pessoa, nós vemos o resultado naquela pessoa, isso nos traz certeza de que há algo fluindo por mim e que ao mesmo tempo me conecta com a parte minha. Porque algumas pessoas não têm uma consciência, e isso está muito determinado pelo padrão que se colocam, e não é em outra vida não, tá? É num padrão assim, ó, de completar um grande serviço que se propuseram a fazer nessa vida. Então, aí algumas pessoas não têm esse contato enquanto não completarem isso. Tá errado? Não, tá absolutamente certo. Vai demorar um pouquinho mais? Vai, mas tá certo e precisa cumprir, porque esse é o grande, eu diria assim, o grande pacto de vida é quando alguém precisa cumprir algo que é bem físico, às vezes até estar com uma família, às vezes até cumprir ali uma missão que se colocou em vida mesmo, né? Eu vou ficar aqui, nesse lugar, dessa forma, até isso aqui se completar. Quando completa, a pessoa dá o seu salto, tá? Então isso é assim, a gente tem que entender todos os processos, cada um é muito diferente, mas quando a gente tem uma estrutura, uma orientação de fato, a gente vai entendendo esses processos, mesmo que algumas vezes eu não fale tudo para uma pessoa, a gente precisa deixar que a pessoa vá descobrindo, mas em outras vezes saibam que sempre tem essa orientação por aqui.